Alô, você! Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro da leitura coletiva da Ao Poder e Dinheiro, São Bernardo. Estamos aqui no nosso 78º encontro e hoje a gente dá início à leitura do capítulo 10. Então aqui eu já, sem mais delongas, a gente está começando a discutir a coisa da forma 3 do dinheiro. Portanto, sem mais delongas, eu já passo aqui meus colegas de transmissão para verificar se alguém já teria algum comentário inicial, alguma provocação de partida para a gente iniciar a discussão desse, que é um daqueles longuíssimos capítulos que eu prevejo umas 3 reuniões para a gente dar conta, porque acho que são mais de 100 páginas, se não estou enganado. Então, bem mais. É bem mais, né? Então, aqui eu gentilmente gostaria de passar a palavra para os meus colegas, o Tiago, o Caio, o Diogo e o Mário, para a gente já poder seguir nessa conversa com mais calma. Então, por favor. Queria começar saudando a multidão de botafoguenses que hoje estão felizes com a vitória sobre o poderoso Red Bull Bragantino. Uma excelente equipe, está muito bem no certame paulista, inclusive, uma equipe briosa, o que me deixa muito feliz, né? Agora, falando sério sobre o texto, é difícil, acho que dar conta dele em apenas uma reunião, porque ele acaba desdobrando muitos subtópicos ali nesse capítulo. Eu tinha esquecido dessa característica do João Bernardo, capítulos que dariam verdadeiros livros, né? Esse capítulo. Mas, de certa forma, acho que tem o elemento central aqui dessa forma 3 dinheiro é o desenvolvimento daquelas relações familiares que se tornam parafamiliares. E aí eu acho que esse é o cerne fundamental que ele vai avançar. E aí contrapõe significativamente. Mas tem uma outra coisa que me chamou a atenção também, além de vários pontos aqui que eu destaquei, que é o fato de certa forma, o João Bernardo fazia uma crítica aos historiadores que consideram o processo de constituição dessa forma fiduciária apenas como elementos de caráter prático. Para ele, esses elementos têm mais a ver com questões sociológicas que estão embutidos nessas relações sociais aí do regime senhorial, que ele está destaque. E isso me chamou bastante atenção. E queria ouvir vocês um pouco, porque essa referência estava dada para mim em vários historiadores, de que o caráter da praticidade mercantil foi determinando em muitos níveis essa transição das, digamos assim, para as letras cambiais, né? E aí ele é bem convincente, ao meu ver, em demonstrar que tem outros elementos que estão perpassando. No caso, essas relações parafamiliares, nas quais é interessante também, vale a pena destacar para o nosso enorme público, que o João Bernardo também insere as ordens militares, né, como elementos importantes aí no desenvolvimento dessas relações da forma dinheiro 3, né, tanto os templários como os hospitalários. Essa é uma apreciação geral que eu tive dessas primeiras leituras aqui que eu fiz. Então, mas eu queria muito ouvir vocês, né, essa crítica que ele faz ao caráter prático dessas relações. Eu também tinha anotado isso aqui, Tiago, até na página 372, né? Ele fala assim, mas o caráter prático, né? Ele fala da questão da segurança, né? De você transportar o metal, mas daí ele fala assim, mas a mercadoria transportada tinha o mesmo valor do metal, né? Então não faz muito sentido. Isso me chamou bastante atenção, porque é um argumento muito simples, né? E bastante ignorado aí por boa parte da historiografia. Eu estou tentando... Bom, só marcar, a gente pode, claro, entrar nessa questão, mas só marcar porque em algum momento da reunião passada, eu não sei se no final, talvez no final a gente tenha insistido nesse aspecto, né?
a gente antecipou a perspectiva de que, como no capítulo anterior, ele fez um inventário bastante considerável dos elementos de tensão que implicavam uma tendência frequente de fratura do senhorio coletivo urbano, né? As cidades atravessadas por tensões, por disputas interfamiliares que implicavam que fossem muitos níveis de distensão, da tendência de fragmentação interna daquela comunidade, né? Ele defendia a tese que, por estranho que pudesse parecer, tendo em vista a força dessa tendência, ele seguia defendendo a tese de que a cidade era um senhorio coletivo e que, portanto, contrariando a força, né, de fragmentação. Aliás, é uma referência que é muito comum para a Idade Média, né? A Idade Média é frequentemente pensada como atravessada pela disputa entre as famosas forças centrífugas e centrípetas, né? E ele indica que, a despeito de serem muitos os elementos atuantes em prol da fragmentação, o senhorio coletivo supõe, na perspectiva dele, a capacidade de unificação, né, do quadro urbano, né, das estruturas de poder e tudo mais. E a gente antecipou a perspectiva de, então o dinheiro, a forma 3 do dinheiro, supõe-se por aqui que vai ter um papel importante, né, vai ser uma força alternativa atuando no sentido contrário, no sentido aqui centrípeto, né? E aí, de fato, na primeira página logo do capítulo, no primeiro parágrafo, né, lá no meio do parágrafo, ele destaca, mas as duas formas, as duas modalidades, quer dizer, a forma 2, a forma 1 e a forma 2 do dinheiro, que ele já estudou, a gente está tratando da forma 3. Então ele diz, mas a forma 2, a forma 1 e a forma 2 não bastaram para dar às cidades a coesão de senhores coletivos. A sociedade urbana constituiu o meio privilegiado em que melhor se difundiu e mais se desenvolveu a forma 3 do dinheiro. Embora secundada pelas outras duas modalidades pecuniárias, foi a forma 3 que contribuiu decisivamente para juntar os vários grupos numa só comunidade, né? Então, como a gente havia meio que antecipado, né, esse o elemento decisivo, né? A força talvez superior que se contrapõe àquela outra que atua no sentido da fragmentação, né? É uma força articulada em torno dessa forma 3 do dinheiro, né? Então, acho que um dos objetivos fundamentais desse capítulo é mostrar como, tá? Como essa forma 3 do dinheiro trabalhou com essa perspectiva contrária. Eu estou procurando uma referência aqui, vocês podem seguir. Mário, essa referência que você faz está na primeira página? Porque eu estou só com o funcionamento aberto e estou aqui pelo celular. Essa que eu fiz agora? Qual é a página? É logo a primeira página do capítulo, mas qual é o número da página? Espera aí, deixa eu voltar aqui. É a página 361. 361. Isso. Mário, além dessa questão, dessa capacidade agregativa, né, que ele chama, ele destaca também o fato de que essa forma 3 de dinheiro talvez tenha contribuído para isso, porque segundo ele, né, é uma forma que vai se constituindo a partir de iguais, em relação, que é o que diferencia em relação às outras formas de dinheiro, né? Ele fala do assalariamento na forma 1, para subjugar os trabalhadores, e essa teria um caráter ainda. Mas, veja, eu acho interessante que aqui ele se distancia muito de alguns historiadores, porque essa forma 3 é vista por muitos historiadores como, tá vendo? Aqui o capitalismo surgindo, né? É algo que a gente estava conversando na última. E para ele não, tem um caráter completamente senhorial, porque está baseado num desdobramento de laços parafamiliares. E que não está estendido para o restante segundo ele, né? Não está estendido para o restante dessa comunidade, apenas por esse laço de iguais.
Eu acho que assim, ele vai, né, meio que homeopaticamente avançando alguns tópicos que talvez expliquem, né, a natureza dessa ação da forma 3. E ainda na primeira página, na 361, eu queria ler o último parágrafo dessa página, porque eu acho que ela ajuda a decifrar, né, essa capacidade aí quase mística da forma 3 do dinheiro. Então ele diz, ó, a forma 3 do dinheiro é exclusivamente fiduciária, o que significa que, sem qualquer valor próprio, intrínseco, né, portanto, por mínimo que fosse, a sua difusão repousava apenas na certeza, por parte daqueles que a recebiam, de que os outros a aceitariam do mesmo modo. Se a confiança necessária para a circulação desses instrumentos pecuniários requeria o reconhecimento da autoridade do emissor, tal não bastava e era igualmente indispensável que se tivesse fé na probidade e na solvência de cada um dos demais participantes no circuito. A credibilidade nesses casos não podia apenas dever-se à iminência da repressão, pois o lapso de tempo que forçosamente decorreria entre a violação e a punição destruiria toda uma cadeia de circulação fiduciária. Não era suficiente a fiscalização e o castigo vindo de uma instância superior, e exigia-se que todos os intervenientes se vigiassem mutuamente, de maneira constante, e dispusessem de suficiente autoridade para exercer pressões tais que retirasse a qualquer um desejo, ou pelo menos o ensejo, de defraudar a confiança alheia. Quer dizer, parece que ele dá uma dimensão, aquilo que você estava falando também, né? Ele dá uma dimensão sociológica ao tema, no sentido de que a praticidade, a efetividade dessa forma 3 mobiliza a comunidade. Tá? Na medida em que ela, em comparação com as outras formas, não carreia um valor intrínseco, aí é preciso lembrar que nessa época, né, as moedas tinham um valor intrínseco, que era a quota-parte constitutiva de metal mais ou menos precioso, né, que é uma coisa que hoje é estranha para a gente, né, mas a forma fiduciária não. Né, ela era isenta, ela era, por exemplo, uma letra de câmbio, um pedaço de papel, né, como um cheque. Né, e, portanto, o que ele ressalta aí é que, para além de um poder superior que controlasse a moeda, inclusive controlasse aqueles que pretendessem, de alguma forma, subvertê-la, né? Então, cabia ao poder superior, especialmente, exercer, né, dar, como é que eu vou dizer, dar caráter legal, né, dar dimensão efetiva à moeda. Nessa forma 3, o que ele propõe é que, na ausência desse valor intrínseco, quer dizer, todos aqueles intervenientes que participavam do circuito, né, tinham que agir no sentido de validar, de favorecer, de preservar, né, essa moeda. O apelo social dela, nesse sentido, era comparativamente superior. Eu acho que vai respondendo a isso, né? Tanto a questão que você levantou, quanto a questão da reunião passada, né? Tá aí, a comunidade, de alguma forma, ela se... Né, ela se protegia, né, ela se preservava e ela se manifestava na relação de preservação com essa forma da moeda. Né? E o Caio se aproximou da câmera. Se prepare. Não, então, eu queria acrescentar uma coisa, porque lendo essa primeira frase desse parágrafo que você leu, Mário, me lembrou muito aquela questão da troca de presentes, né? Só que eu acho que esse modelo específico aqui que ele está descrevendo, ele tem algumas especificidades. Então, por exemplo, quando ele descreve aqui, a forma 3 do dinheiro era exclusivamente fiduciária. Aí aqui, o que significa que sem qualquer valor próprio, por mínimo que fosse, a sua difusão repousava apenas na certeza, por parte daqueles que a recebiam, de que outros a aceitariam do mesmo modo. Quer dizer, parece que essa questão da confiança de que isso vai ser pago em algum momento, né, parece recordar um pouco aquela definição dele da troca de presentes, que muitas vezes era muito mais um objeto simbólico que representava uma dívida, né? Só que eu acho que essa forma específica aqui, não sei nem se isso pode ser em algum nível considerado uma troca de presentes,
mas algumas especificidades que eu reparei desse modelo aqui. Primeiro, uma que ele vai acrescentar lá no futuro é a equidade dos membros que estão envolvidos nessa transação, né? Diferentemente da forma 1 do dinheiro, por exemplo, a forma 3 ela é feita geralmente entre pessoas da mesma camada social, acho que é esse o termo que ele usa. Isso. E outra especificidade também é que, nesse caso aqui, a gente parece ter uma estrutura mais consolidada, né? De cobrança, de vigília. Depois ele vai falar disso também, de como existia uma certa pressão social entre todos esses membros que faziam parte dessa circulação para que essas dívidas fossem pagas, né, em algum momento. Um pouco mais, uma coisa mais estruturada, mais consolidada que aquela troca de presentes mais genérica que a gente tinha visto, que inclusive você trouxe aqueles questionamentos de o que obrigava, então, alguém a pagar, alguém a, como é que era? Reciprocar o presente, né? Nesse caso aqui, parece que tem uma estrutura mais consolidada que obriga a pessoa a fazer esse pagamento da dívida, né? Como você ressaltou, quer dizer, o valor aí é muito mais... O valor é sempre social, né? Mas nesse caso parece que ele é muito mais explícito, né? Ou talvez comparativamente muito mais efetivo, né? Porque não há o valor intrínseco. Onde há o valor intrínseco, ele também é social, mas estou dizendo. Aí o elemento que circula não tem intrinsecamente um valor embutido. E lembrando que no próprio capitalismo, demorou consideravelmente para que a moeda perdesse esse valor intrínseco, né? Porque as moedas tinham, no Brasil, acho que até 1950, né, as moedas tinham base em depósito de ouro, né? Então, elas estavam validadas, respaldadas no valor equivalente, lastreadas, né? Em ouro, né? Então, no próprio capitalismo, esse processo que a gente vive hoje, por exemplo, né, é um processo bem recente. Eu fiquei pensando também nessa questão da equidade aí que o Caio levantou, né? Me parece que essa equidade entre os membros é que garantia, né, que os outros aceitariam do mesmo modo. Acho mais essa questão até do que a questão da fiscalização e do castigo, né? Porque ele fala que essa questão da fiscalização e do castigo tem um tempo aí, né, que pode comprometer todo o sistema. Então, essa questão da equidade que o Caio levantou é bem importante para entender essa forma 3 do dinheiro. Bom, não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar, mas tenho, em relação a esse tópico da equidade, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção um pouquinho mais à frente, que é quando ele fala dessas trocas que aconteciam entre regimes. E aí ele usa como exemplo a Hansa, né, que a Hansa estaria envolvida ali na articulação entre dois regimes, um regime que ligaria ao leste da Europa e o outro regime, o regime senhorial. E aí ele é curioso, porque ele chega a falar aqui na 368, aí eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte, no final do parágrafo que está em sequência, o primeiro parágrafo da 368, o parágrafo, na verdade, começa na 367, mas vai terminar na 368. Aí lá no final, no último trecho, ele diz assim: ser a precursora do mercantilismo, sem, no entanto, dispor da capacidade de violência sistemática que o imperialismo mercantilista exigia, foi este o drama da Hansa e o motivo do seu fracasso. E aí eu achei muito curioso, porque para ele, a única capacidade desse regime se expandir seria através da violência para o leste, no caso da Hansa, né? Expandir suas relações senhoriais, né? As relações do regime senhorial. Como não havia essa capacidade bélica, então a Hansa ficou num momento difícil para dar o salto na concepção dele, digamos assim, para esse regime um regime, mas um sistema imperialista que se dedicasse ao exército para ampliar a zona desse regime. E aí é muito interessante, porque aí pensando na dinâmica mais à frente,
que esses impérios vão organizar ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, é justamente essa capacidade deles de assimilar outros regimes que permite a sua subsunção, né? E aí me lembra bastante, o Mário me pediu de referências lá da galera da segunda, da nova história do capitalismo, quer dizer, essa ideia de que esse regime vai se expandir, vai assimilando esses outros regimes e precisa necessariamente usar esses outros regimes em favor do regime, digamos assim, hegemônico. Mas isso me chamou muita atenção, porque ele está incorporando isso como um limite, né? Então, mesmo essas transações mercantis que para alguns liberais parecem tão comuns e tão possíveis de serem expandidas, elas encontram limite nesses regimes. Cada regime tem um limite, digamos assim, de como as trocas podem acontecer. E aí eu achei bem interessante, porque ele está tratando da diferença entre a Rússia e as cidades italianas. Por que as cidades italianas, então, conseguiram ampliar o seu espectro de atuação? Câmbio e desligo. Mais adiante, naquele trecho que o Thiago tinha destacado, na 372, na 373 ele faz uma reflexão de caráter mais teórico, que talvez eu acho que vale a pena fazer uma leitura. Pessoalmente não tenho muito a acrescentar, mas queria compartilhar mesmo. Deixa eu ver. Mas a validade do argumento? Eu ia começar ali. De uma maneira mais sofisticada, numerosos autores pretendem que foi a sedentarização da atividade mercantil que levou ao aparecimento da letra de câmbio, já que sem este instrumento de pagamento à distância seria impossível alguém, mantendo-se na sua cidade, conduzir negócios em outras praças. Então aqui ele está substituindo aquele argumento inicial de que, enfim... Da praticidade. Isso, da praticidade. Mas a validade do argumento fica muito diminuída quando vemos alguns outros autores afirmarem, com igual convicção, que só o desenvolvimento da letra de câmbio permitiu que a atividade mercantil se sedentarizasse. Ou seja, parece que um explica a causalidade que A causou B e outro que B causou A. Sempre que se encontra este cruzamento de raciocínios inversos, temos a indicação de que o problema não é analisável consoante uma linha de causalidade simples, mas apenas em termos de estrutura. Eu não sei, isso parece um pouco misterioso para mim, se alguém tiver alguma ideia melhor do que ele quis dizer. Eu fico com a impressão que, quer dizer, acho que um paralelo possível poderia ser feito aí, né, com aquela questão relativa à expansão da economia dos campos ali no início da Idade Média Central, né? Uma questão que foi motivo de muita discussão, de muito debate, sem, né, muitas possibilidades de solução daqueles que defendiam a tese de que foi um crescimento da produção dos campos, né, no início da Idade Média Central, que por extensão, portanto, reduziu a fome e causou ou viabilizou o crescimento populacional, como aqueles que, ao contrário, invertem ou concebem a causalidade com outro norte, né? E que avaliam que, ao contrário, teria sido uma tendência de crescimento populacional que aumentou os braços disponíveis à atividade produtiva e produziu na extensão, portanto, um aumento da capacidade da produção e, consequentemente, um recuo da fome, né? Esse tópico foi objeto de discussão durante um bom tempo, né? Os historiadores meio que se diferenciavam consoante estabeleciam o elemento primário da causação, né? Eu acho que o caso aí, ou pelo menos a saída que se tem a essa proposição, é a ideia de que qualquer causalidade unívoca que se propõe aí não vai resolver a questão, né? Porque os argumentos eram, bom, mas
para que houvesse o crescimento populacional, a população tinha que ter se livrado da fome para que o crescimento demográfico fosse possível. Então, teria que haver, primariamente, um aumento da oferta de alimentos que viabilizasse o crescimento. Mas, para que houvesse, primeiro, uma oferta de alimentos superior, era preciso que houvesse mais braços disponíveis ao trabalho para que a produção se elevasse. Né? Eu acho que pensar estruturalmente é pensar dialeticamente no sentido de como é que esses elementos se causam mutuamente, tá? Mais do que uma linha de causalidade unívoca, única, em que, né, o que vem antes causa o que vem depois, e que, portanto, há que haver essa dinâmica diacrônica no tempo, né? Como é que muitos fenômenos em história agem estruturalmente no sentido de se cruzarem, né? De se interseccionarem, e, portanto, a força do processo decorre justamente dessa intersecção. Né? Ele fala num outro texto dele, um texto curtinho, de uma palestra que ele fez, que não é a palestra, mas ele me disse uma vez que não tem o texto da palestra, sobrou 4 páginas, se não me engano, dessa palestra, que foi deve ter sido um guia que ele usou para a exposição e que publicaram, né? Em que ele diz que para ele a história, quando ele pensa em história como estrutura, ele diz que para ele a história se parece com tecido. Né? Para ele, a melhor metáfora do que seja a história, para ele é um tecido, né? Em que literalmente as linhas se cruzam, se entrecruzam sistematicamente, e é isso que dá, né, a resistência, é isso que dá a composição final do objeto. Né? Então, pensar estruturalmente para ele, eu acho que passa um pouco por essa perspectiva. Né? Romper com causações simples ou únicas, né? E pensar na possibilidade... A gente tem uma referência disso no marxismo também, né? Como é que se diz? A consequência que pode ser causa da sua causa. Né? Se você pensa estruturalmente, né? Por exemplo, na questão que eu falei do crescimento demográfico, né? A premissa do aumento da população gerando a possibilidade do aumento da produtividade, né? Esse aumento da produtividade pode ter estado primariamente agindo dialeticamente, favorecendo o crescimento populacional. Né? Então, mais do que uma coisa da qual deriva outras coisas se interseccionam. Né? Não sei se esclareceu alguma coisa. Não, acho que sim. Eu acho que costuma ser a alternativa que se apresenta em termos teóricos, né? Mas também tenho a impressão de que, às vezes, se a gente tivesse estudos empíricos, assim, que talvez pudessem elucidar um pouco, né? Quer dizer, como é que a gente vai descobrir o que foi a causa do que, se a gente está usando para isso conclusões mais abstratas, lógicas mesmo, né, dedutivas. Quer dizer, se a gente tivesse dados empíricos que baseassem alguma dessas conclusões, talvez fosse uma coisa mais sólida, né? Se você conseguisse verificar o crescimento populacional anterior, né? Eu tive uma leitura disso, Caio, desse trecho, fundamentalmente, quando ele fez essa referência de estrutura, eu pensei em como o próprio regime se articula. Então, mais do que um elemento causal, que os análises chamavam da espuma da história, né? Um eventozinho, algo que aconteceu, que possibilitou aquilo, como que essa estrutura estava dada e como que essa estrutura permitiria que aquilo acontecesse. Mais do que necessariamente a fixação, né, que é o exemplo que ele estava dando. E essa parte me lembrou muito a questão da tragédia dos comuns, né, que é uma disputa um debate acadêmico entre os liberais e, digamos assim, os marxistas, acerca do que significa o uso de terras comuns. Os liberais defendem, a partir de uma série de experiências, de que as terras comuns levam a baixa produtividade e que isso
necessariamente levaria a um baixo desenvolvimento econômico. Já alguns autores marxistas que se posicionam nessa questão da tragédia dos comuns mostram o inverso, que é justamente o caráter comunitário de algumas sociedades que permite que elas continuem se articulando, funcionando e dando satisfação e desenvolvimento para determinadas comunidades. É o uso dos comuns, então, que permitiria que essa comunidade tivesse satisfação. Enquanto para os liberais, as terras comuns seriam um atravão para o desenvolvimento, digamos assim, da produção. E aí, nesse debate, muitas vezes se desconsidera justamente quais são as estruturas dessa sociedade que está dada. Como é que ela está funcionando, como é que ela se articula. Eu li dessa maneira, né? Sem considerar os elementos estruturantes dessa sociedade, todas essas casualidades, que ele chama simples, né? Não resolvem o problema. E aí, é claro, acho que você tem razão quando você fala de que a gente precisa de mais estudos empíricos. Muito mais do que uma teoria nova, né, no caso. Mas eu acho que precisa dos dois, na realidade, desses estudos empíricos em conjunto com novas teorias, novas possibilidades de leitura. Mas eu acho que eu, pelo menos, li assim, né, se você entender como funciona, como se articula essa estrutura, faz mais sentido a partir dessa estrutura, essas transformações, do que necessariamente a realidade simples. O que é interessante para a gente pensar, porque ultimamente eu tenho visto alguns autores que defendem os acasos da história, né? Que muito mais do que as estruturas e da própria agência humana, alguns acasos mudam completamente o rumo da história. Não sei se vocês já esbarraram com algum autor que fala isso, mas enfim, um terremoto ou qualquer outra situação assim que acaba mudando a direção, mudando os rumos, inclusive da dinâmica imperial de alguns sistemas, coisas do tipo. Estou falando isso porque essa semana eu estava lendo sobre o terremoto de 1755 em Lisboa, e muitos autores defendem que essa situação, que não é natural, né? A natureza que causa, porque ainda não estávamos no antropoceno, mas essa situação teria mudado todo um processo de articulação do Império Português, do Império Espanhol, enfim. Como que um elemento que não foi da agência humana acabou impactando de maneiras diversas. E aí eu acho que, enfim, não tenho uma posição segura, porque eu acho que o que impacta nessas mudanças é justamente essas formas de articulação social dessa sociedade. Mas eu tenho visto muitas referências a isso, como fatores ocasionais, digamos assim, que não está envolvida a agência humana diretamente, acabam impactando nos rumos da história. Enfim, não é disso que o João Bernardo está falando, mas eu lembrei dessa situação. Eduardo voltou? Eu estou tentando aqui ficar com a câmera aberta, mas o computador insiste em fechar. Eu abro a câmera, aí ela conecta, e a 3 segundos ela vai fechar de novo. A inteligência artificial já te dominou, cara. Já era. Eu tô aqui derrotado. Foi bom ter te conhecido, Dudu, foi um prazer. Agora, quem diria que a revolução das máquinas começaria em Cuiabá? Pois é, alguma coisa tinha que começar aí, né? E não em Guarapuava, né? E não em Guarapuava. É verdade. Gente, acho que outro trecho bastante interessante para a gente fazer uma leitura coletiva está na 379, só que isso já é o fim do item A. Uhum. Então, não sei, fica a critério de vocês, se alguém tiver alguma coisa para falar antes. Não tem não.
Eu tinha notado alguma coisa na 375 a respeito dessa questão da estrutura, Então, da vamos lá. necessidade de um governo mais centralizado, alguma coisa do tipo. Na 375, no começo da 375, ele fala: apesar disso, nenhum nem os outros o introduziram nos respectivos países. E quando os mongóis emitiram dinheiro papel na Pérsia, nos últimos anos do século XIII, impresso em caracteres chineses e letras árabes, viram-se obrigados a retirá-lo de circulação sem demora. Enquanto modalidade fiduciária, o dinheiro papel requeria a existência de um governo central forte e de uma administração financeira sólida. As formas de dinheiro fiduciário que se desenvolveram nesse período no regime senhorial estiveram exclusivamente adaptadas à existência de uma teia muito vasta e densa de relações entre negociantes, tanto comerciantes como banqueiros, mas sem que existisse qualquer centro estável de soberania com um raio de ação global. Então, é aquela referência que ele tinha feito lá no início, né? Quer dizer, o dinheiro papel, né? Ele considera, né, que o dinheiro papel demanda a existência de uma fonte de autoridade bem estabelecida, bem concretizada, bem efetiva, que dê aquilo que ele não possui intrinsecamente, né, valor e que o preserve, né, que o sustente. E aí ele destaca que a forma fiduciária, né, como ele destacou lá no início, depende de uma rede muito vasta de proteção, né, que transcende essa dinâmica centralizada, né? Exatamente. A impressão que eu tive é que ele está falando que para o sistema fiduciário funcionar, você precisa de algum tipo de garantia, né? E na ausência de um poder centralizado forte que pudesse fazer essa garantia, o que existiu dentro do regime senhorial foi a garantia baseada nas relações parafamiliares que ele fala, né? É isso que vocês entenderam também? Ou estou estendendo alguma coisa aqui? Não, acho que foi a compreensão que eu tive também, e o ponto dele, né, se a gente voltar, acho que para o capítulo 8, é que a própria existência desse tipo de dinheiro está associado com a formação do que ele chama lá, né, em vários momentos, de Estado moderno, como essa grande estrutura parafamiliar que permite a existência do dinheiro, e que essas coisas vão se reforçando mutuamente, mas não como um quadro pré-definido de origens e tal, mas como elas paradoxalmente caminham no sentido de se reforçar umas às outras. A forma 3 do dinheiro, as relações parafamiliares e a formação do Estado moderno, que ele vai projetar lá até o século XVIII. Pelo menos foi a leitura que eu tive. É isso? Acho que sim. Acho que dá para ir lá para o trecho que o Caio tinha falado. 379, né, Caio? Acho que eu fui subir aqui para ver outra coisa e aí eu já não estou mais naquela página. Eu acho que eu estou com esse trecho separado aqui. Vou fazer a leitura na 379. Vê se é esse, Caio. A tradição pagã? Não, é mais para o final. Embora aparentemente consubstanciasse. Bom. Me perdi. Vai descer aí da tradição pagã, Mari, então? Não, é porque acho que esse da tradição pagã reforça essa questão que a gente acabou de considerar agora. Né? Porque ele diz, mesmo quando festivais carnavalescos, na 379, mesmo quando festivais carnavalescos de tradição pagã forneciam pretexto para a cunhagem de moedas praticamente desprovidas de valor intrínseco, fabricadas com chumbo,
Mais tarde, com latão ou cobre, era o rei farsante eleito em cerimônia burlesca quem ordenava estas emissões fiduciárias, pelo que o tom estritamente plebeu da festa não lhe retirava o caráter hierárquico, né? Portanto, no sentido aqui de que era o rei, a autoridade régia, que dava o valor intrínseco a essa forma. Tá? Uma forma que não tinha efetivamente um valor intrínseco em si, dependia de valores intrínsecos que lhe fossem externos para se sustentar. Então, mesmo nos carnavais, quando se elegia o rei bufão, né, o rei momo, né, uma das iniciativas que lhe cabia era emitir moeda, né, porque eram moedas que não tinham nenhum valor intrínseco e que, portanto, se valor tinham, era um valor que derivava da autoridade régia. Né? Era o rei que emprestava valor a essas moedas. Né? É isso ou não? Ou eu li errado? Sei lá. Mas foi isso que me chamou a atenção. Né? Foi a leitura que eu fiz também, Mário. E eu sempre acho muito divertido quando a referência que aparece é a referência ao carnaval. Sempre me agrada. Sim. Aliás, onde andará o Boitolo? Né? Por onde estará passando nesse momento? A última vez que eu tive referência, ele estava em Caracas. Ah, pô, caraca, hein? Bom, mas então vamos em frente. Você estava... o parágrafo que começa por só funcionarem. Vai lá, cara, então. Só por funcionarem em moldes domésticos, ou pelo menos inspirados na família, puderam as redes de negociantes e as associações comerciais originar esta modalidade fiduciária e dar-lhe uma tal dimensão. Embora aparentemente consubstanciasse já algumas das virtualidades mais importantes do dinheiro no sistema capitalista, a forma 3 decorreu afinal de um aspecto acentuadamente arcaico do regime senhorial, o quadro familiar e a multiplicação dos elos de parentesco artificial. Uma vez mais, vemos como é improcedente o anacronismo habitual dos historiadores, que aplicam a esta época critérios e modelos de atuação que apenas têm razão de ser no modo de produção capitalista. Com efeito, se a forma 3 do dinheiro parece antecipar a economia contemporânea, a tal ponto que os seus instrumentos estiveram diretamente na gênese de alguns instrumentos financeiros dos nossos dias, e apesar disso, as suas operações não ultrapassaram o âmbito estrito do regime senhorial, então os negociantes e banqueiros que tão extensivamente recorreram ao dinheiro fiduciário prosseguiram também toda a sua atividade em termos exclusivamente senhoriais. Bom, então acho que o que ele está falando é isso, né? Que por mais que possa ter semelhanças formais, né, com alguns elementos da economia capitalista, o que está em jogo aqui nessa forma 3 do dinheiro tem outra base, né? Ela se fundamenta nessas, como ele fala, quadro familiar e multiplicação dos elos de parentesco artificial, e que a atividade desses comerciantes não ultrapassou de maneira nenhuma o âmbito estrito do regime senhorial, como ele coloca. Eu acho que essa referência remete para um aspecto bastante vigoroso, né? Em que incorreu o próprio Marx, né? Ou seja, uma tendência muito marcada num dado momento de buscar nas cidades essa fonte, né? Essa origem essencial do capitalismo, né? Que marcou a historiografia clássica sobre cidade de fim da Idade Média, né? No próprio primeiro grande debate em torno da transição do feudalismo ao capitalismo, na perspectiva do Suízer, né? E o próprio Marx, né? na via interpretativa em que ele parecia localizar nas cidades italianas o foco original fundamental, uma via que ele depois abandona, né? Mas é compreensível o vigor dessa vertente na medida em que
essas dinâmicas parecem ser dinâmicas incompatíveis com o feudalismo, que nessa altura era, sobretudo, considerado no seu primitivismo, na sua simplicidade, né? numa falta de complexidade, né? na ausência de uma dinâmica. Né? Acho que esses foram os elementos básicos que levaram a se conceber genericamente a cidade como incompatível com a dinâmica feudal. E se ela só podia estar expressando uma dinâmica outra, né? Em processo de constituição. E o apelo tão vigoroso dessa perspectiva, que eu suponho hoje superada, porque a crítica já foi feita, né? Mas a própria Ellen Wood, naquele livro Bela Origem do Capitalismo, é muito incisiva nessa crítica, né? Como é que muitos clássicos do pensamento econômico, da historiografia, foram frequentemente seduzidos por essa perspectiva, né? Não é de todo estranho, né? Ou seja, não é resultado de uma fragilidade analítica, interpretativa, né? Porque é algo que sempre me causa um certo espanto, né? Que analistas tão capacitados, né, parecem ter se deixado levar por um canto da sereia que parece muito simplório, né? Mas é interessante entender que todo esse dinamismo, primeiro, que houve esse dinamismo, né? E, em segundo lugar, que é bastante razoável se a gente considera algumas linhas de força, algumas imagens muito cristalizadas da sociedade medieval e imaginar que todo esse dinamismo fosse, né, não expressão daquele sistema, mas necessariamente expressão de um novo se constituindo, né? E incompatível com aquele sistema, fundamentalmente, né? Rapaz, o ventilador do Diego é tão forte que chega a estar balançando a cortina do Thiago. Brincadeira, hein, filhão? Esse aí só vem de São Paulo, né? Lá na 25. 25 de que mês mesmo? De março. 25 de março. Só na locomotiva, né, do Brasil, que acha essas coisas. Brincadeira, rapaz. Olha lá, tá balançando a cortina do Thiago. Locomotiva do Brasil. Pessoal, eu tenho assim, não sei se alguém vai destacar mais algum ponto dessa última passagem, mas aí a gente abriria já o próximo item e a gente talvez, se abri-lo, não terá condições de fechá-lo. E aí pergunto o que vocês acham melhor, se a gente avança um pouquinho mais até o teto que a gente costuma ter de por volta de 1 hora, ou se ao contrário a gente encerra aqui e já dá continuidade a partir da 380 na próxima reunião. É o dilema da caixa de Pandora, né? Disserte sobre esse tema, Diogo. O que é? Disserte sobre a caixa de Pandora. Não, estava lendo um livrinho Cabia esses dias de literatura infantil, mas deixa para lá. Mitologia grega para crianças, cara, você acredita? Tá certo. Porque Dilmar vai estar lendo esse pro Benzinho também. Sim, é muito nome, sabe? Não é tão adequado assim. Ela fica todo tempo perguntando. Mas quem é esse mesmo, pai? Tem que fazer uma árvore genealógica, tem que montar enquanto você vai. Eles tentaram, no começo, as primeiras páginas apresentam os personagens, sabe? Tem um desenho de cada um, apresenta. Mas é muito personagem, com nome muito difícil para criança, né? E vários deles são parentes em graus muito próximos, eu imagino. E aí ela ficou falando, pô, mas esse Zeus aí era pai de todo mundo, então, Quantos filhos ele teve, pai? E vários dos filhos com irmãs e com mortais possuídas na forma de chuva de ouro. Sempre complicada essa situação. Cisnes. Brincadeira, não. Bom. Eu comprei pro Benzinho o Capitão Quadrinho já. E tem o Vovô Marx também, né? Que é o. Não é esse aí que é o Vovô Marx contando historinha e tal. Eu tenho esse aqui também. Bom, pelo tom jocoso que assumiu o final da reunião a respeito do Vovô Marx e da Caixa de Pandora,
que a gente, então, deliberou passivamente pelo encaminhamento da próxima reunião, correto? Correto, né? Então, semana que vem, 1 hora antes, começamos às 2 da tarde, no horário de Brasília. Capítulo 10, item B, né? É isso? Isso. Operações da forma 3 do dinheiro. Maravilha, maravilha. É um prazer estar com vocês, queridões, e grandes beijos em vossas bochechas. O Diogo, não desliga o ventilador, não, que o Thiago vai aproveitar para soltar pipa. Vou encerrar a transmissão. Vamos soltar pipa desse jeito também. Viu?